Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, irmãos. A gente olha aqui de cima, vê tanta gente bonita, né? A gente fica até um pouco assustado. Irmãos, localize comigo. Obrigado, meu diácono. Deus te abençoe, tá? Deus continue te usando. Localize comigo o Salmo 40. Enquanto eu peço um pouco de luz aqui. Depois que a gente passa dos 30, começa a ficar a visão um pouco turva. Louvado seja Deus. Aí sim, varão. Salmo de número 40. Quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, diga eu vou também. Aleluia. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. Um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão. Vou repetir isso aqui. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não podem se contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. E você diz amém. Irmãos, durante todo o mês, nós ouvimos mensagens que falaram profundamente ao nosso coração com o tema resgate. E queimou no meu coração pelo menos 3 mensagens durante esses últimos dias. Eu gostaria de expor algumas verdades sobre esses 3 textos, sobre essas 3 mensagens, usando como base o Salmo de número 40. Irmãos, o Salmo 40, ele é um salmo de ação de graças. O Salmo 40, ele é um salmo de agradecimento a Deus. Como nós lemos, o salmista diz para nós que ele esperou pacientemente, ou ele esperou com paciência no Senhor, até que o Senhor se inclinou para ele e ouviu o seu clamor. O que nós observamos é um cenário. Por favor, preste muita atenção nesses primeiros minutos. O que nós observamos é um cenário montado.
é um cenário montado. Nós podemos observar pela descrição do salmista. No versículo de número 2, ele diz assim: tirou-me de um charco de lodo, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha. O que o salmista está descrevendo para nós é o cenário aonde ele estava estabelecido quando estava clamando. Eu estava assistindo uma série junto com a patroa, e chegou um determinado momento, Laércio, na série, que duas meninas saem no meio da floresta. E uma delas cai num pântano de pinche. Aonde naquele lugar tinha uma lama, né? Não sei se posso dizer isso, uma lama movediça que ela não podia se mexer. Porque quanto mais ela se mexia, mais ela afundava. E a menina que está do lado de fora fala: ó, fica parada, não se mexe. Vou montar aqui alguma coisa para remover você deste local aonde você está. A descrição do Salmo 40 é mais ou menos isso. É alguém que está preso em um lugar aonde ele não pode se mexer. Porque quanto mais ele se mexe, mais ele afunda. Quanto mais ele se debate, mais ele vai afundando naquela situação. E eu acho isso incrível, porque a leitura de quem estava nesta situação foi uma leitura correta. Porque no verso 1, o salmista diz assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O cenário aonde ele estava inserido levou ele a entender que ele precisava ficar parado. O cenário em que ele estava envolvido levou ele a entender que ele não podia ficar se movimentando. Ele precisava de uma ajuda de alguém que estava do lado de fora para tirar ele de dentro daquela lama. E entenda algo, aquela lama, ela tinha o poder de arrancar a vida dele se ele mais e mais e mais afundasse. Veja como que é Deus. Veja como que é o nosso Senhor. Tem situações que o homem se encontra que por si só ele não tem condições de sair. Vou repetir. Tem situações que o homem se encontra que por si só ele não tem condições de sair. A única maneira dele ser arrancado daquela situação é através de um clamor a Deus. O único que pode removê-lo daquele cenário é o próprio Deus estendendo as mãos para ele. Entenda, igreja não é lugar de gente forte. Igreja é lugar de ser fortalecido em Deus. Aqui a gente chega quebrado, cabisbaixo, doente, com depressão. Mas quando tu entra num culto como esse, você é renovado, você é levantado, a sua vida é transformada. Aquilo que te prendia não te prende mais. Aquilo que te moía não te mói mais. Aquilo que te parava não te para mais. Só ele, irmãos. Olha o que o salmista está dizendo. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O que essa lama representa, Paulo? Essa lama representa o pecado. Essa lama representa tudo aquilo que nos afasta de Deus. Mas afundar nessa lama representa que você está indo para o inferno. Porque no começo são só os pés. Mas daqui a pouco vai os joelhos.
Quando você menos imaginar, já está nos lombos, irmão. Quando chega nos lombos. Quando chega aqui, meu Deus do céu. E quando você fica submerso? É o fim. Tudo que está na sola dos pés está falando de princípio. E olha só, eu vim pregar uma mensagem e Deus está me dando outra coisa aqui, irmãos. Porque os pés, evangelista João, falam do princípio. E o diabo, ele é assim, ele começa devagarzinho. Só que os joelhos falam da oração. Então primeiro você afundou o pé, quando chegou no joelho, é o inimigo dizendo, daqui para frente tu não ora mais, quebrei teu relacionamento. E quando a gente fala de lombos dessa região aqui, é nessa região que fica o ventre da mulher. Então essa região aponta para nós como a região fértil. O diabo quer acabar com a fertilidade. Mas quando chega aqui, irmãos, ele já está de olho no teu intelecto, ele quer tomar conta geral da tua vida. E Deus sabe por que ele pôs essa mensagem nos meus lábios nessa noite. Mas eu vim profetizar que Deus está quebrando toda a influência do diabo sobre a tua vida. Eu vou mais além. Deus está quebrando todo o trabalhar do diabo sobre a vida dos teus filhos. Deus está quebrando todo o trabalhar do inferno sobre a tua família. Ei, irmão, levanta a tua mão para o céu, porque o sangue de Jesus Cristo tem poder. Tudo aquilo que o diabo enviou para destruir, Deus está quebrando nessa noite através dessa... Aleluia! E qual é o sentido disso tudo? O homem estava com os pés na lama. O salmista está clamando com os seus pés na lama. Mas olha o que o texto diz. Ele me tirou desse charco de lodo e pôs os meus pés sobre uma rocha. E quando nós falamos de rocha, nós estamos falando dele. E olha o que o salmista disse, olha, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Ponto e vírgula. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Foi legal Deus te arrancar de onde Ele te arrancou, não foi? Foi top de linha Deus te tirar de lá do meio de toda aquela porcaria que você vivia. Mas o que Ele vai fazer daqui para frente vai ser muito maior, porque vai impactar outras vidas. O salmista está no charco de lodo e talvez tenha alguém passando, pastor Eduardo, e dizendo, não tem jeito para ele sair daí. Não tem condições dele ser arrancado dessa situação. Só que lá no verso 3 ele diz assim, muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Porque quem olhou para ele falou, não tem jeito, tá no charco, vai morrer. Mas quando viu o pezinho dele na rocha, quando viu o pezinho dele firmado sobre a rocha, olhou e disse, verdadeiramente Deus é na vida dele, verdadeiramente Deus mudou a vida dela, verdadeiramente a vida dele e dela foi transformada. Olha que incrível, irmãos! Não é sobre você. Vou pegar tua mensagem, cadê a Amanda? Vou pegar tua mensagem. Não é sobre você, é sobre um Jesus que morreu na cruz e Ele transformou a sua vida não para te glorificar, mas para você ser um canal para que outras vidas se rendam aos pés dele, irmão. Quando alguém bater no teu ombro e dizer, você é incrível, você é magnífico, você é brabo, diga para ele, não é sobre mim, é sobre quem transformou a minha vida. Não é sobre mim, é sobre quem mudou a minha história. Não é sobre
sobre o que eu tenho, sobre o que eu faço, é sobre o que Ele vai fazer na tua vida, é sobre o que Ele vai fazer na tua família. É sobre o que Ele faz, irmãos. É sobre o que vem depois do processo. Mas Deus está doendo. Você vai ver como é que vai ser depois do processo. Mas Deus, parece que eu vou morrer. Não vai não, minha filha. Você vai ver o que vai acontecer depois do processo. Mas está demais, minha filha, meu filho, meu querido, minha querida. Depois do processo a gente conversa.com. Acabou. O pastor já está me olhando ali que ele vai fazer uma artezinha já lá no Instagram. Já estou até vendo. É sobre o que ele vai fazer após o processo. Muitos verão, temerão e saberão que foi o Senhor que fez essas coisas. Aí olha que lindo. Estava na lama, agora está na rocha. Está todo feliz dançando. Todo feliz, aleluia. Estava no pecado, estava acabando. Não tinha jeito para mim, ele fez. Popularmente, nós entendemos que o Salmo 40 é o salmo daqueles que esperam. E o Salmo 70 é o salmo dos apressados. Só que veja que incrível. Os últimos 5 versos do Salmo 40 formam o Salmo 70. Se você pegar os últimos 5 versos do Salmo 40 e pegar o Salmo 70, é a mesma coisa. Quer dizer que ele estava na lama, clamando por Deus com paciência, e quando ele botou os pés na pedra, quando ele ficou tranquilo, ele começou a se desesperar. Ele começou a querer se apressar. E qual foi o hino dele nos últimos 5 versos? Apressa-te, Senhor, em me socorrer. Mas Deus já te socorreu, meu filho, já te arrancou de lá da lama, te colocou com os pés na rocha. Sabe qual é o nosso grande problema? É que no momento de nós descansarmos, nós estamos ficando sobrecarregados com coisas que não deveríamos ficar. Deus está dizendo assim, descansa. Pensaram que tu ia morrer, mas tu está vivo, descansa. Quem não te vê há 3 anos, quando te vê, toma até um susto, está vivo? Tô. Isso não é tempo de ficar desesperado com coisas, não, irmão. Isso é tempo de glorificar a Deus por aquilo que Ele fez na tua vida. Irmão, como a ansiedade atrapalha, meu Deus. A ansiedade acaba com a gente. É a unha que a gente come. Deus está ensinando para nós. Descansa, como você estava descansando no começo. Paulo, o que isso tem a ver com resgate? Tudo, irmãos. Estávamos perdidos. Nossos pés estavam na lama, mas Ele nos resgatou para fazer coisas grandes acontecerem na nossa vida. Para fazer com que vidas sejam transformadas através da nossa vida. E quando eu falo disso, eu lembro de um texto da Bíblia Sagrada, que se encontra no 2º livro do profeta Samuel, no capítulo de número 9. Estamos falando de resgate. Estamos falando de pessoas que são resgatadas.
Estamos falando de pessoas que têm a sua realidade transformada. Eu me lembro de um jovem chamado Mefibosete. Eu me lembro daquele rapaz. Certo dia, Davi acordou e lembrou da aliança que ele tinha com Jonatas, seu amigo. E ele mandou perguntar se não tinha alguém que ele pudesse usar de bondade de Deus, alguém da casa de Jonatas, para que ele pudesse usar de bondade de Deus para com aquela pessoa. Porque a essa altura da história, Saul já havia morrido, Jonatas já havia morrido, e existia alguém que basicamente estava usufruindo de todos os bens que eram de Saul, que eram de Jonatas, que era um criado chamado Ziba. Olha que incrível. Quando Davi ele conquista, quando Davi ele recebe a unção como rei de todo Israel, ele diz: olha, vamos tomar a fortaleza de Sião. E quando nós tomarmos a fortaleza de Sião, eu vou fazer da cidade de Sião a cidade de Davi. Só que existia uma problemática, um problema. Qual era o problema, Paulo? O problema é que a fortaleza de Sião, ela era tomada por coxos, cegos, aleijados, mudos, qualquer pessoa que tinha qualquer deficiência estava naquela cidade. E como aquele povo estava naquela cidade, Davi, quando ele vai tomar aquela cidade, alguém diz para ele: Davi, não tem como. Os cegos e os coxos não vão permitir que você entre. E Davi basicamente disse, mais ou menos assim: eu não gosto de coxo, eu não gosto de cego, eu não gosto desse povo. Então vocês podem entrar, e o primeiro que arrancar a cabeça de um coxo ou de um cego vai ser general do meu exército. Não sou eu que digo, é o texto que diz. Davi não gostava de coxo. Então nós vamos ouvir o nome de uma pessoa ser trazido à tona. Quando Davi chama Ziba para poder dizer: olha, eu quero alguém para usar de bondade de Deus, Ziba diz: olha, tem um. Está em Lodebar. Está na terra sem pasto. E Davi diz: manda trazer ele. Veja, irmãos, que algo aqui me chamou a atenção. Mefibosete, ele era herdeiro. Ele tinha direito. Só que, como ele sabe que Davi não gosta de coxo, ele não consegue ir até Davi, pedir para que Davi usasse com ele de bondade. Veja que incrível, ele tem direito, mas também tem uma deficiência. Ele deveria estar no palácio, mas na cabeça dele, pela deficiência que ele tem, por aquilo que Davi pensa, ele achava que não tinha condições de poder estar naquele lugar, porque ele achava que Davi ia arrancar a vida dele. Só que eu gosto muito da Bíblia Sagrada. Eu gosto muito da palavra de Deus. Porque o nosso Deus, quando ele tem que honrar alguém, porque o nosso Deus, quando ele tem que transformar a vida de alguém, não importa a deficiência, não importa a dificuldade, não importa a maneira com que caminha, o nosso Deus muda a maneira de caminhar. Tratando-se de um tratado espiritual, mas quando nós falamos de deficiência física, nada atrapalha que Deus trabalhe na vida dessa pessoa e lhe honre. Davi se lembrou da aliança. Davi se lembrou da promessa, irmãos. Se eu falar assim, levanta a mão quem tem promessa. Vamos de verdade, levanta a mão quem tem promessa. Aleluia. E tu acha que essa promessa vai se cumprir ou não?
Será que a palavra de Deus volta vazia? Será que a palavra de Deus volta para ele sem cumprir o seu efeito? Então já era para a gente estar pulando, dando glória e festejando. Irmãos, eu sou resultado de promessas. Com 6 anos de idade, tia Martinha me levou para a escolinha. Desde pequenininho me levava para a escolinha. Um dia eu fui na Igreja Nova Jerusalém com a minha mãe. Isso deve ter uns 300 anos atrás. E eu estou sentado, irmão, assim, a igreja cheia. Cheia, mais cheia do que está aqui. O irmão estava pregando. De repente ele passou para a irmã da direção. A irmã olhou para mim. Eu abaixei a cabeça. Ela desceu, foi aonde eu estava e falou assim: rapaz, você perguntou para minha mãe, você é a mãe dele? Ela falou, sou. Ela falou, olha moço, Deus mandou falar contigo, não mandou falar com a tua mãe. Tu vai ser um pregador da palavra de Deus. Talvez hoje você olhe para o teu cenário e ache, é difícil demais. Para mim é impossível viver aquilo que Deus me prometeu. Só que a palavra de Deus não volta vazia. O rapaz estava esquecido lá na terra sem pasto. Só que Davi lembrou da aliança que ele tinha feito com Jonatas. Sabe o que eu vejo? Eu vejo Deus tirando o sono de alguém. Eu vejo Deus inculcando na cabeça de Davi enquanto ele dorme. Lembra da aliança. Davi, lembra da aliança. Quando tu acordar, Davi, lembra da aliança. Nada é por acaso. E a palavra daquele que promete não pode voltar vazia. Esse resgate que Deus vai realizar na tua vida não será um resgate vão. Não será um resgate qualquer. Deus está dizendo, eu estou trazendo alguém que tem direito à palavra que foi liberada, que tem direito ao reino, que tem direito a sentar na mesa, que tem direito a estar nos melhores lugares, que tem direito à promessa, que é herdeiro de tudo aquilo que está preparado. Eu lembro de Jesus quando ele disse, eu vou para o Pai. Mas enviarei outro consolador. Desculpa, Lécio, gritei demais. Mas enviarei outro consolador. Mas fica tranquilo, porque um dia eu vou voltar para buscar vocês. Para desfrutar de tudo aquilo que foi preparado desde o início dos séculos. Eu me lembro de quando Jesus chegou na casa de Zaqueu e disse, olha, hoje a salvação chegou a essa casa, porque esse também é filho de Abraão. O que você quer dizer com isso, Paulo? Você também é filho de Abraão, você também tem direito ao reino, você também tem direito às promessas de Deus. Naquele mesmo dia, aquele rapaz se sentou na mesa. Quando ele chegou na frente de Davi, ele disse, Senhor, quem sou eu para tu olhar para mim como que sou um cão morto? O que era isso? Era o medo de perder a cabeça, irmãos. Sabia que Davi não gostava de coxo. Então ele pensa, eu vou lá, mas quando eu chegar lá não vai dar nem para desfrutar porque eu vou morrer. Eu vou lá, mas quando chegar lá não vou ter nem como desfrutar porque antes de desfrutar eu vou morrer. Aí eu lembro da profetisa Ana. Quando Deus falou para ela, tu não morre. Tu não morre antes que a promessa se cumpra na tua vida. Vou repetir, você não morre antes que a promessa de Deus se cumpra na tua vida. Não morre, não vai ter velório, vai ter festa. Não vai ter velório, vai ter honra. Não vai ter velório, vai ter canto de júbilo na tua vida. Vai ter canto de alegria na tua casa. Ei, irmão, prepara o boi. Prepara o boi. Prepara o boi. Porque aquele que te prometeu garante na tua vida. Aleluia. O salmista no charco.
Mefibosete sendo resgatado para desfrutar daquilo que estava preparado para ele. O tempo passa, mas Deus não esquece. Deus tira o sono de alguém. Eu tenho que andar com essa mensagem, irmão, porque senão a gente vai até amanhã. E eu queria falar do último texto que Deus botou no meu coração. Atos capítulo 12. Um período muito difícil para a igreja. Um período de grande perseguição. Onde Tiago já havia sido morto a fio da espada. A Bíblia diz que Pedro também foi preso naquele período. E Herodes queria arrancar a vida de Pedro após o findar da festa. E a Bíblia diz para nós que a igreja orava incessantemente. Haviam vigílias de oração para que Pedro fosse solto da prisão. Um grande problema é orar e não crer naquilo que Deus vai fazer. Um grande problema é orar e não crer naquilo que Deus vai realizar. Um outro problema é orar e achar que Deus vai fazer da maneira que eu penso. Porque quem ora para alguém ser solto, pastor Eduardo, ora pensando assim: pô, o juiz vai dar a canetada, vai bater o martelo. Ou alguém com um conchavo grande vai lá e vai tirar. Só que veja como que aquilo que é espiritual, a perseguição na vida da igreja era algo espiritual, mas feito por homens. E quando a igreja entende que mover o espiritual é fazer Deus trabalhar no sobrenatural, Deus entra. Porque Pedro estava preso. Só que aqui, irmãos, não é a primeira vez que a igreja se encontra nessa questão, nesse cenário. Por outras vezes a igreja esteve nesse cenário. Após o discurso de Pedro, foi ele e João levados para a prisão. Alguns dias depois, prenderam todos os apóstolos. Só que no meio da noite apareceu um anjo com uma chave na mão e abriu a porta. Deus enviou um anjo para abrir a porta com a chave. E o que isso tem de tão incrível? Tem de tão incrível porque em Atos capítulo 12, Deus não está enviando um anjo com uma chave na mão. Deus está enviando um anjo sem chave. Herodes falou assim: olha, hoje acaba a festa, amanhã é o dia da carnificina, leva a forca. Leva alguma coisa que amanhã a cabeça dele vai rolar. E eu gosto muito disso, vou pegar a mensagem da Aline também. Na agenda de Herodes estava escrito: amanhã vai morrer. Na agenda do inferno estava escrito: de amanhã não passa. Só que o inferno esqueceu que ele tem a agenda suja dele, mas Deus também tem sua própria agenda. Quem crê que Deus tem sua própria agenda? Deus tem sua própria agenda. E na agenda de Deus estava escrito: no meio da noite vai acontecer um mistério dentro da cadeia. No meio da noite vai acontecer um negócio lá.
E você que vai sair desse culto hoje e vai para casa, fica ligado. Porque no meio da madrugada Deus pode fazer assim, ó, uma canção. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares que se põem ao meu redor para me destruir. Senhor é a salvação. Do Senhor é a salvação. Está cabisbaixo, está entristecido, está pensando que vai dar errado. Espera Deus abrir a agenda dele para tu ver o que está escrito lá, irmão. O inferno disse, de amanhã não passa. Deus disse, no meio da noite eu estou chegando. Porque o controle não está na mão do inferno. O controle está na mão de Deus. É Ele que decide quem desce, quem morre. E é Ele quem decide quem vive também. E como que esse resgate chega? No meio da oração. Vou te falar, no meio da oração. No meio da noite aparece o anjo. E olha como que Pedro está tranquilo, pastor Eduardo. Ele está dormindo tanto que o anjo tem que acordar ele. Acorda. Olhou assim, acho que eu estou sonhando. Bota a roupa. E agora? Vem comigo. O anjo segurou na mão dele e foi andando. Quando chegou na frente da porta, automaticamente a porta abriu. Saiu do cárcere. E foi andando. E cada porta que se botava na frente, a porta abria automaticamente. A porta abrindo automaticamente na frente dele. E quando chegou de frente ao portão da saída, que o anjo parou de frente com as mãos dadas para Pedro, o portão automaticamente se abriu. Quem foi feito para ser livre não fica preso dentro de prisões forjadas por Satanás. O inferno não te prenderá mais. Depois de hoje você será livre, porque o nosso Deus envia anjos para pelejarem em favor da tua igreja, para pelejar em favor do teu povo. Da maneira que está, não termina. Ninguém vai chorar dizendo, eu disse que ia morrer, porque vão se alegrar dizendo, eu pensei que ia morrer, mas Deus interviu. Eu pensei que ia acabar, mas Deus interviu, porque quando o nosso Deus trabalha, o inferno termina envergonhado. Aleluia! O anjo largou Pedro do lado de fora, pastora Lussandra. Quando largou, Pedro olhou e falou, meu Deus, eu não estava sonhando não, é realidade. Chegou no portão da casa onde o pessoal estava orando, bateu. Quando a menina veio, abriu a janelinha, olhou, foi lá para dentro. Falou, acho que eu estou vendo assombração. Não é assombração não, irmão. É o resultado da tua oração. Vou repetir, não é assombração não. É o resultado daquilo que você pediu. Porque tem coisas que Deus faz na nossa vida que são tão tremendas que nós terminamos espantados com aquilo que Deus fez. Ué, como foi? Como aconteceu? Como é que vai chegar, irmão? Não se preocupe com isso. Quando chegar, até você vai duvidar um pouquinho. Será que é de verdade? Será que veio mesmo? Mas eu te digo, é de verdade. Foi Deus que fez. Foi Ele que enviou. Porque todo o poder está nas mãos dEle. E o que foi isso, Paulo? Pedro sendo resgatado.
o resgate. Deus está resgatando pessoas aqui, irmão, do charco de lodo. Deus está resgatando pessoas aqui que têm direito. Deus está tirando pessoas aqui de dentro do cárcere. E talvez você está aqui e está dizendo, mas eu não estou encarcerado, mas Deus está dizendo, eu estou visitando aquele teu parente lá, que está encarcerado. Enquanto você está aqui orando, ele está lá no cárcere dormindo. Enquanto você está aqui buscando, ele está lá no cárcere dormindo. E Deus está dizendo, vou enviar um anjo para despertar aquele que dorme. Pedro está dormindo de tranquilidade, mas o teu parente está no sono da dolência. E Deus está dizendo, pode deixar que eu vou despertar. Essa é a série O Resgate. Aquilo que Deus faz na nossa vida, o inferno não tem poder de desfazer. Aquilo que é teu, você vai tomar posse, porque Deus vai te colocar lá. Tem alguém hoje que está aqui, que tem direito à mesa, mas que está com medo de tomar lugar na mesa. Porque está achando, vai acontecer alguma coisa. Eu não tenho condições de ir lá, os meus pés não me permitem, mas Deus está dizendo, a mesa está posta. Já coloquei no coração de quem tem que te abençoar para te abençoar. Já tirei o sono de quem tem que perder o sono no meio da noite. E você pode ter certeza que Deus fará com que as promessas dele se cumpram na tua vida. Levante suas duas mãos para o céu, aplauda ao Senhor bem forte.